tudo bem com vocês? Hoje é dia 4 de dezembro de 2022, tarde de domingo. Hoje a gente participou de uma manifestação ali em Belo Horizonte, na frente do Comando Militar. E essas manifestações estão acontecendo há mais de 30 dias em todo o Brasil. Milhões de brasileiros têm saído às ruas porque o povo acordou. Nunca se viu no Brasil manifestações durante a semana. Geralmente as manifestações se faziam durante os feriados, durante os finais de semana, e agora não, né? As manifestações estão ininterruptas, são todos os dias pedindo uma interferência ou uma intervenção das Forças Armadas, para que as Forças Armadas tomem decisões ou medidas para mudar essa situação que nós estamos vivendo, que é um estado de exceção, um estado de perseguição, um estado completamente sem liberdade, um estado que rasga a Constituição o tempo todo. Então, a população não aceita isso, a população não aceita perder a liberdade, a população está lutando pelos seus direitos, a população não aceita mais corrupção, não aceita manipulação e fraude de urnas, a população não está aceitando mais o nojo desses políticos, eles estão dando um nojo na população, eles são arrogantes, eles são cínicos, eles são atrevidos, e muitos deles são, lógico, tem exceções, mas uma grande maioria são ladrões. E a população não suporta mais isso. Mas eu queria falar hoje um pouquinho, sobre o ex-embaixador da China no Brasil. O nome dele é Yan Huaming. Yan Huaming. Tá? Eu não falo chinês, mas é mais ou menos isso. Esse cara esteve 3 anos no Brasil, representando a China como embaixador, e ele falou muitas besteiras. Ele exercia um papel de influência sobre muitos políticos brasileiros, tá? E não se descarta, que ele dava propina para esses políticos para exercer influência sobre o Congresso. Mas para mim a pior fala dele, que gerou para mim uma grande indignação, foi quando ele disse o seguinte: quem é Deus? O povo é Deus. É o povo que faz a história e determina a história. Olha, eu fiquei muito zangado com esse cara, sinceramente. Eu fiquei muito zangado com ele. E eu fiz uma oração. E eu disse o seguinte: quem que é esse incircunciso? Quem é esse cara para falar isso contra o meu Deus? E eu profetizei, que o juízo de Deus viria sobre ele e que ele ia saber quem é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Então, esse cara, ele foi substituído esse ano, 2022. Ele não está mais no Brasil, tá? Quando ele disse quem é Deus, Yan, Deus é o Criador de todas as coisas, Ele é o arquiteto do universo, Ele é o Salvador deste mundo. E quem é você, Yan? Quem é Yan? O chinês comunista, quem é você? Um simples mortal que não sabe o que fala. Não sabe o que fala, né? Ele diz: o povo é Deus. O povo nunca foi Deus. Deus é Deus. E o povo é a criação de Deus. O povo não é Deus, o povo é criação de Deus. O povo precisa da misericórdia, da proteção e da salvação de Deus. Quem somos nós sem Deus? Deus é tudo para nós. E ele diz o seguinte: o povo faz a história
Eu concordo, de certa forma, com ele nesse aspecto. O povo faz história, nós fazemos a história. Todos têm liberdade de escrever sua história. Eu tenho liberdade de escrever minha história. Você tem liberdade de escrever sua história. Um país tem liberdade de escrever sua história. Agora, ele fala o seguinte, que o povo determina a história. Aí ele está completamente enganado. Quem determina a história é Deus. Deus sempre interferiu e sempre vai interferir na história. Tanto é que a história foi dividida em antes e depois de Cristo. Deus interferiu no Egito, Deus interferiu na Babilônia, Deus interferiu na ex-União Soviética. Eu já contei um sonho para vocês aqui, vou repetir. Eu estava andando no centro de Moscou num táxi e quando eu olhei pela janela eu vi uma bola de fogo caindo sobre o centro de Moscou. E eu sabia que era uma intervenção divina. Era algo que ia acontecer, que Deus ia fazer ali. Ele ia fazer algo na União Soviética. E depois de passado 1, 2 ou 3 anos, não sei ao certo, a União Soviética foi literalmente implodida. Sabe por quê? Porque antes os judeus que habitavam ali não poderiam sair, né, sob o regime comunista. Então Deus implodiu a União Soviética para tirar os judeus ali e voltar à sua terra, para cumprir a palavra dele, né? Ezequiel 37, Ezequiel 38, que Deus ia tirar o povo das sepulturas, quer dizer, das nações, ia trazer novamente a sua terra. Deus sempre vai cumprir a sua palavra, o que Ele quer, independente de homem, independente de país. Então Deus sim determina a história, Ele faz o que Ele quer, Ele faz o que Ele determina. A Bíblia diz que Deus institui reis e destitui reis, né? Herodes, ele se sentia como Deus, e Deus veio com a justiça, ele foi comido de bichos, né? Então essas pessoas no Brasil, tem pessoas no Brasil, políticos, juízes, que eles se acham deuses. O juízo de Deus está chegando sobre vocês, podem ter certeza. A arrogância de vocês, o orgulho de vocês está com dias contados. Vocês acham que vocês são maiores que Deus, que vocês são senhores do povo, que vocês podem manipular o povo a vida inteira, pois esse tempo acabou no Brasil. Eu digo para vocês, políticos, juízes, corruptos, vagabundos, juízes e políticos comunistas que não amam essa nação, o dia de vocês, de juízo, está chegando. Shalom, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe.